Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é João. Estou gravando mais um vídeo para o canal Irmão João, que se encontra no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só até aqui, meus irmãos. O versículo é bem curto, mas eu vou explanar um pouco o que o apóstolo Paulo quis nos dizer sobre se fortalecer no Senhor. Meus irmãos, eu sei que no dia a dia nós temos várias lutas para enfrentar. Amanhece o dia, nós já temos que ir ali para os nossos afazeres, para os nossos compromissos, para o nosso trabalho. Muitas pessoas enfrentam trânsito, enfrentam engarrafamento, enfrentam pessoas impacientes, enfrentam vários tipos de situações e circunstâncias ali no dia a dia que nós temos que saber lidar com aquela situação, né? Muitas vezes essa situação, o dia a dia, o corre-corre no dia a dia, meus irmãos, nos deixa muitas vezes cansado, né? Muitas vezes cansa a nossa mente, cansa o nosso físico, mas a Bíblia diz que a gente tem que se fortalecer sempre no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia diz, meus irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então só tem uma maneira, meus irmãos, de nós passarmos por todas as dificuldades do dia a dia, por todas as dificuldades que a vida nos impõe, todos os obstáculos. Só tem uma maneira da gente se fortalecer e permanecer firme e se alegrar na força que o Senhor nos dá, né? Se alegrar, se fortalecer na força do seu poder. Então, só o Senhor Jesus tem esse poder de nos manter firme e de nos fortalecer, meus irmãos, perante as circunstâncias da vida. Então, essa palavra também, meus irmãos, nos quer dizer sobre se fortalecer no Senhor também no Espírito, para podermos enfrentar as tentações, né, que no dia a dia, principalmente o cristão, meus irmãos, porque Satanás não quer quem já é dele não, os filhos dele já faz a vontade dele e vive à la vontade, né, fazendo suas vontades. Mas principalmente o Filho de Deus, o cristão, ele é tentado todos os dias a cair, né? Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, que o homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Então Satanás vai mandar sim circunstâncias, pessoas para poder lhe provar, né? A Bíblia diz que Deus ele não tenta ninguém, quem tenta é Satanás. A Bíblia diz que ele não tenta ninguém, não pode ser tentado por ninguém. E Satanás tenta a gente conforme a nossa própria concupiscência, a Bíblia diz, ou seja, ele tenta no que você gosta, né, nas suas inclinações pecaminosas. Então você tem que vigiar e procurar identificar, meus irmãos, se examinar quais são as suas inclinações para o mal, né, para os pecados, quais são os pecados que você antes de se converter, antes de aceitar o Senhor Jesus, mais vivia naquilo, né? E você tem que vigiar, meus irmãos. Não adianta nada. O Senhor Jesus disse que a gente tem que vigiar e orar e se fortalecer, né, no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando a gente se sujeita a Deus, quando a gente pede força a Deus, quando a gente se humilha perante a mão de Deus, meus irmãos, ele nos dá essa força, ele nos fortalece para que nós podemos resistir ao pecado, às tentações, né? E a Bíblia diz, meus irmãos, que não há nenhuma tentação que não seja humana. Então, quando o homem cai, meus irmãos, ele cai porque ele quer, porque Deus, ele não é covarde. Jesus não vai tentar nunca permitir que Satanás tente, né? Porque Jesus não tenta. Jesus não vai permitir que Satanás nunca tente uma pessoa além das suas forças, além do que ela pode suportar. Então, no dia do juízo final, não adianta nada dizer, Senhor, mas a palavra diz que a carne é fraca. Sim, a carne é fraca, mas a palavra de Deus também diz, meus irmãos, que o Espírito está pronto. E se o Espírito está pronto, é só você andar no Espírito, porque quando você anda no Espírito, você não cai. Porque quando você anda no Espírito, você anda em consagração, você anda em oração, você anda em jejum, você anda em obediência, meus irmãos.
Porque não adianta de nada também sacrificar, viver em oração, em jejum, se você não obedecer a palavra de Deus. Você tem que obedecer e se consagrar, se separar ao mesmo tempo, né, meus irmãos? Então, há sim uma maneira de nós nos fortalecermos e permanecermos firmes, de pé, perante a presença do Senhor, só andando no Espírito. E como é que nós andamos no Espírito? Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós se fortalecemos em oração, em consagração, em obediência. Cada vez que a gente passa por uma tentação e a gente é aprovado, a Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor manda anjos para nos servir. A Bíblia diz, meus irmãos, que os anjos, eles são anjos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que o temem. Então, quando você vence uma tentação, meus irmãos, porque Satanás ele vai te tentar todos os dias. Quando você vence, você é servido pelos anjos. Deus te dá honra, né? Porque o inimigo ele te tentou ali no que você antigamente era inclinado para aquilo, mas você, por ter sido uma pessoa que nasceu de novo, que nasceu do Espírito, que se consagra, você conseguiu vencer a tentação. Jesus, quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, né, ele ofereceu ali várias propostas para Jesus, né? Ofereceu até os reinos desse mundo, mas Jesus não se prostrou, meus irmãos. Então não se prostre para Satanás. Ele pode lhe oferecer casas, dinheiro, carros, mulheres, as maiores riquezas desse mundo, impérios, mas não se renda. Permaneça firme, obediente à palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, meus irmãos. Porque vale a pena, porque depois de você ser tentado, você é aprovado, e depois que você é aprovado, o próprio Deus manda anjos para te servir nessa terra. Então, meus irmãos, quando você anda em espírito, quando você vence as tentações, o próprio Deus lhe serve nessa terra. Você não precisa ficar andando ansioso, preocupado com o que comer, com o que vestir, como é que vai pagar as contas. Não, porque o Senhor manda as bênçãos correm atrás de você. Quando você é obediente a Deus, quando você serve a Deus, se separa para Deus, vence a tentação, se fortalece no Senhor e na força do seu poder, nas armaduras de Deus, os anjos vão te servir, ou seja, a própria bênção, você será a própria bênção, meus irmãos. As bênçãos correrão atrás de você, não precisa você estar desesperado, correndo para um lado, para o outro, preocupado, não. Então, há sim uma recompensa de servir a Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que o Senhor, ele é recompensador, ele é galardoador. A Bíblia usa essa palavra, esse adjetivo, ele é galardoador daquele que o buscam. Qual o significado da palavra galardoador? Recompensador, ele recompensa aquele que se separa, aquele que vigia para se manter firme na presença de Deus, aquele que é obediente, ele é recompensador, meus irmãos. Então nós temos que entender que se um pai terreno ele recompensa um filho quando ele é obediente, quanto mais o pai espiritual, que é Deus, que é o criador de todas as coisas, meus irmãos. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que riquezas e honra está na sua mão e ele dá para quem ele quer, meus irmãos. Então nós temos que entender que não é só Satanás que dá o que os ímpios muitas vezes querem para manter fazendo a vontade dele. Porque o Senhor Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Quando o Senhor Deus quer abater um rico, ele abate também, né, meus irmãos? Mas só que Satanás, ele tem um certo poder, ele pode dar sim riquezas nessa terra, mas é passageira e acrescenta dores. A Bíblia diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores, meus irmãos. Então quando Deus te dá uma bênção, é permanente. Agora quando Satanás dá, é temporário. Ele te dá com uma mão, mas quando ele quer puxar, ele arranca com duas. Ele puxa teu tapete. Ele te dá com uma mão para arrancar com duas. Satanás, ele é astuto. Ele te leva, ele vai deixando a tua soberba, a tua altivez, ele deixa. Ele vai dando coisas, ele vai dando um certo tipo de honra, pessoas te elogiando. Satanás vai permitir tudo isso. Encher tua bola, Satanás vai encher. Aí como diz no ditado aí, né? As pessoas falam, vai encher tua bola, você vai ficar altivo, você vai ficar soberbo. Ele vai para cada mais alto que você, cada degrau que você subir mais alto, para quando você chegar lá em cima,
ele puxar teu tapete e você cair e te deixar na lona. Mas Deus não faz isso, meus irmãos. A bênção de Deus é permanente. Quando você se fortalece no Senhor, nas armaduras espirituais, obedece, procura viver uma vida de consagração, Deus vai sempre te honrar no que você precisa. Você nunca vai ser abatido. Os seus inimigos não vão rir da sua derrota. Pelo contrário, eles vão ficar irados, porque irão ver a mão de Deus sobre a sua vida em todas as áreas. Porque prosperidade, meus irmãos, não é só riqueza, não é só dinheiro na conta, não é carro, não é casa. Não, prosperidade é tudo que você for fazer dar certo. Prosperidade, meus irmãos, bíblica, a prosperidade de Deus é você ter uma família abençoada, é você ter paz. A maior prosperidade é a paz, meus irmãos. Quando você vive uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida, meus irmãos, que Deus, você vê a mão de Deus cuidando em tudo que você precisa, Ele não te deixa faltar nada. Porque a verdadeira prosperidade é não ter falta de nada. Lá no Salmos 23, a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original dessa palavra, no original grego, significa de nada tenho falta, né, meus irmãos? Então Deus, ele vai sempre cuidar de você. Então a Bíblia diz que o Senhor não lhe faltará. Esse é o verdadeiro significado de nada me faltará. O Senhor não te faltará, Ele sempre estará ali, perto de você, cuidando de você, como um pai que cuida de um filho, estendendo a sua mão. Basta você procurar sempre o Senhor e se fortalecer sempre no Senhor, não nas coisas que o inimigo te oferece, porque o inimigo, meus irmãos, ele é astuto. Ele dá, mas ele toma. Deus não. A bênção de Deus é permanente e não acrescenta dores. Meus irmãos, que essa palavra possa ficar no coração de vocês. Compartilhem para o maior número de pessoas, para ganharmos mais almas para Jesus e avançar o Evangelho, meus irmãos.